Viktor Bostan é produtor de vinho e aproxima-se de uma encruzilhada. O mesmo acontece com a Moldávia. O país vai seguir em direção ao leste ou ao oeste. A Rússia intensifica a pressão para que a pequena nação abandone o caminho em direção à Europa. Em setembro recebeu uma má notícia. Enquanto a Moldávia negociava um acordo de parceria com a União Europeia, Moscovo parou a importação de todas as bebidas alcoólicas feitas na Moldávia devido a problemas de alegada qualidade. O produtor de vinho e os 800 funcionários estão preocupados. Estamos na vinha Purcari, fundada em 1827. Este embargo é apenas por razões políticas, não tem nada a ver com a qualidade do vinho. Já é o segundo embargo russo que sofremos, o primeiro em 2006 e agora outro a partir de 2013. Tivemos grandes perdas em 2006, perdemos 80%. Em 2013 foi menos, foi-se 20% do dinheiro. Em 2006 perdi mais de 10 milhões de dólares devido ao embargo e agora em 2013 perdi mais de 1 milhão de dólares. Mas a Purcari ainda dá lucro. A partir de 2006, Bostan mudou de estratégia. Antes, 4 em cada 5 garrafas eram vendidas na Rússia, depois apenas 1 em cada 5. As perdas devido ao embargo são compensadas com as exportações para países da União Europeia. No entanto, muitas outras explorações vinícolas estão em dificuldades e precisam urgentemente de acesso a capital com uma baixa taxa de juro. O Banco Europeu de Investimento deu um passo extraordinário para a Moldávia, porque agora oferece linhas de crédito de 75 milhões de euros para que os produtores possam investir no vinho e na modernização da indústria. O avô de Viktor também produzia vinho. Os soviéticos deportaram a família para a Sibéria, mas depois da morte de Stalin, o avô de Viktor conseguiu retornar. Na década de 90, comprou uma vinha barata na Rússia, plantou novas vinhas e vendeu a adega renovada por 15 milhões de euros. Voltou à Moldávia e investiu na Purcari, criando centenas de postos de trabalho. Agora vamos atravessar o gelo da Moldávia. Na capital do país, encontramos o comissário europeu responsável pela agricultura. A União Europeia abriu totalmente o mercado para o vinho moldavo, que se encaixa no mercado europeu sem qualquer limitação e sem qualquer taxa. Usando métodos atuais, o Centro de Bebidas Alcoólicas e de Teste Moldavo verifica todo o vinho para exportação. Quando as autoridades russas reclamaram que existiam impurezas, esta equipa não encontrou qualquer substância. Estarão as dúvidas russas certas ou erradas? As autoridades russas recusaram uma entrevista e o diretor do Centro de Testes Moldavo aceitou. Falso. Estão errados, completamente enganados. O vinho da República da Moldávia também tem sido exportado para a União Europeia e nunca tivemos problemas com este vinho. Os únicos problemas são provenientes da Rússia. Um ponto de vista partilhado pelo ministro moldavo da Agricultura, que recorda a longa história vinícola da Moldávia, um orgulho nacional. 70% do vinho soviético era da Moldávia. Todos na antiga União Soviética, incluindo a Rússia, gostavam do vinho da Moldávia. E sabem que o vinho moldavo é bom e não é perigoso. Algumas regiões da Moldávia falam russo. Nestas zonas, a maior parte das pessoas rejeita laços mais estreitos com a União Europeia. Vamos até à fronteira entre a Moldávia e a Roménia. Ioan e os colegas trabalham para ligar a Moldávia à rede do gasoduto da Europa Ocidental. Até agora, a Rússia é a única fonte de gás da Moldávia. Em caso de qualquer problema grave com Moscovo, esta nova ligação pode ser usada como uma tábua de salvação para a Moldávia. Fazemos esta ligação aqui para que a República da Moldávia não seja 100% dependente do gás russo. É um dia importante, são feitos testes de pressão para verificar se tudo funciona como planeado. Em maio, o gasoduto de interligação vai ficar concluído. A extensão do gasoduto é 32,2 km em território romeno e 11 km em solo moldavo. E a sua capacidade é de 1.500 milhões de metros cúbicos por ano.
Os críticos afirmam que a ligação só vai conseguir trabalhar a 10% da sua capacidade até que uma infraestrutura adicional seja implantada. A União Europeia quer dividir o abastecimento de gás para promover a concorrência. Moscovo é contra este conceito. Vamos até Varzaresti, onde encontramos Makar Matei, a ligar o gás para secar as ameixas que vão ser exportadas para a Rússia e para a Ucrânia. Tem problemas com a conta do gás porque o fornecedor russo coloca os preços para a Moldávia a um nível muito elevado. Gostaria de vender as ameixas secas também no mercado europeu. Os empréstimos são muito caros para nós. Por exemplo, pedi um crédito a um banco no valor de 150 mil. Passados 6 meses, tive de devolver 180 mil. Imagine, esta diferença simplesmente desapareceu. O negócio continua, mas é como andar de rastos. O presidente da Câmara da cidade quer ver unidos os pequenos e os grandes agricultores para se tornarem mais competitivos e conquistarem as cotas dos mercados na União Europeia. Estamos a olhar em frente para o mercado da União Europeia, é claro, porque é mais atrativo em relação ao preço. Não pode ser comparado com o mercado russo e ucraniano. Voltamos à capital. Os agricultores moldavos receiam que a Rússia possa estender o embargo na importação de vinho a outros produtos, como as maçãs. Quando o acordo de livre comércio com a União Europeia entrar em vigor, a Moldávia pode quadriplicar as exportações de maçã para o Ocidente. A legislação do nosso país foi harmonizada com a legislação da União Europeia. A lista de organismos de quarentena foi ajustada com a diretiva da União Europeia. Cerca de 400 mil moldavos trabalham na Rússia e enviam dinheiro para casa, mas recentemente a Rússia endureceu as leis da imigração. Mas a União Europeia prometeu facilitar a liberalização dos vistos em breve. A Moldávia tem uma orientação europeia do ponto de vista cultural, numa perspectiva histórica e das aspirações dos seus cidadãos. A União Europeia tem uma responsabilidade clara nestas aspirações. Agora a União Europeia oferece-nos um enorme mercado de consumidores. A Moldávia não tem duas opções. A Moldávia tem uma opção, ou vai para o Ocidente ou não vai para lugar nenhum. Levantam-se algumas questões. Será que as relações com a Rússia podem ser restabelecidas? E será que o acordo de parceria com a União Europeia vai ser implementado? A Moldávia é o país mais pobre da Europa, arcando com as consequências de um conflito gelado. A opinião pública divide-se. 44% olha para o oeste, 40% para o leste. As eleições aproximam-se e 2014 é um ano crucial para a Moldávia.